Aí, ó, falei em resultado só porque eu vi você. Olha só. Vamos ter os melhores resultados na parte humana, na inteligência humana. Também existe isso, graças a ele que nos dá a inteligência. Estamos aqui com o nosso amigo Michel. E você que está procurando emprego e quer realmente fazer, né, ter um chamado especial para uma entrevista, nós vamos passar para você dicas agora para combater a insegurança. No momento da entrevista de emprego, muitas vezes a gente fica abalado, às vezes nem dorme no dia anterior. Para nos ajudar com esse tema, e neste momento a gente conversa com o Michel Ferreira de Queiroz, que é mentor de carreira. E agora morando também em Florianópolis, é isso mesmo, Michel? Me mudei para cá, você acredita? Menino, você nasceu no Rio? Nasci no Rio. Depois? Na verdade, eu nasci na região serrana do Rio, Tá. uma cidade chamada Teresópolis. Ai, lindo. Depois, passou por bonito. onde? Passou por vários Fui lugares, para né? Piracicaba, morei em São Paulo, morei na Califórnia, Gente... rodei já o Brasil todo, morei no Rio Grande do Sul, agora eu tô aqui. O nosso mentor de carreira, só para você ter uma ideia, ele é engenheiro mecânico. Que bacana. Tudo começou? Tudo começou na engenharia, lá no Rio Grande do Sul, uma universidade que eu fui morar para lá. E desde o começo, desde que eu entrei na faculdade, eu percebi que eu não tinha bagagem técnica nenhuma e que a faculdade não ia me trazer isso. Então, eu sempre estive participando de muitos processos seletivos desde o começo da faculdade. Porque ele não entendia nada de carro. Vamos dizer que todos os alunos sabiam consertar uma bateria, algo parecido. E ele nada, zero em mecânica. Não sabia que nada. Interessante a tua escolha aí. Era terrível, era terrível. Aí você teve que, bom, já que eu não tenho conhecimento, eu tenho que me aprimorar de outras formas, participando de grupos, projetos. Exatamente. Quando a gente não tem a base, a gente corre atrás. O que não pode é deixar esse gap, né? E aí eu comecei a me candidatar para um monte de grupos de estudo dentro da faculdade, de equipes de competição, e dentro da faculdade mesmo eu já tinha participado de vários processos seletivos. E desde que eu sempre me candidatava e conseguia muitas aprovações. O pessoal me perguntava: Michel, como é que você conseguiu passar se você era o pior candidato, se você não tinha os requisitos? E eu explicava, falava: olha, não é sobre os requisitos que você tem, não é sobre as experiências, é muito mais sobre como você se vende numa entrevista, isso é muito mais importante. Dali a vida séria de trabalho também continuou, claro, né? Não começou ali as vitórias em relação as contratações, vamos dizer, o sim para o Michel, mas depois veio outro tipo de trabalho. Inclusive, no setor financeiro, você teve à frente. Exatamente. Atuando. Exatamente. Assim que eu saí da faculdade, eu fui para o mundo real, né? E quando a gente fala mundo real, é entrar nas grandes corporações. Eu era engenheiro, só que não tinha base. Mas mesmo assim eu consegui ser aprovado para grandes multinacionais, empresas assim que era o sonho de entrar, e eu entrei para grandes multinacionais muito rápido. E os amigos, sabendo dessa realidade, começaram a pedir algumas dicas. Michel, por favor, como é que você faz? Você consegue grandes empregos, realmente se apresentar e ter o ok, ter o sim. Exatamente. E aí começou tipo de consulta de início pessoal, assim, Perfeito. amizade e tal. Isso. No começo eu comecei a ajudar muito os meus amigos, né, as pessoas mais próximas, e fui vendo, não, realmente isso aqui está funcionando muito. Não funcionou só comigo, está funcionando com todo mundo. E o pessoal começou a falar: nossa, Michel, começou a me indicar para muitas pessoas, e quando eu fui ver, todos os dias alguém vinha me pedir ajuda para passar em grandes empresas. Resumindo, existe uma carência no mercado muito forte em relação a essa preparação. Exatamente. É isso? Na verdade, existem muitos profissionais que ajudam a pessoa a entrar nas empresas. Eu questionei os meus amigos: por que vocês estão vindo me pedir ajuda? Eu sou engenheiro. Engenheiro mecânico, por que vocês estão me pedindo ajuda para passar em processo seletivo? E eles falaram: Michel, porque quando você fala, você é direto ao ponto, você não enrola. Faz isso, faz aquilo e dá certo. A receita. É uma receita, é uma metodologia muito mais prática e muito mais real. Quando a gente vê hoje mentores de carreira, muitos deles muito no mundo das ideias, falando de autoconhecimento, mas na prática, como que isso vai te ajudar na hora de responder uma pergunta para um diretor? Como que isso vai te ajudar na hora de se apresentar? Não basta só você olhar, você tem que saber se vender. E isso você não nasce sabendo. Existe uma metodologia para isso. É verdade. Tanto é que tem muitos profissionais que não estão nos melhores cargos, mas mereciam, né? Com certeza. Mereciam estar pelo conhecimento ou pela capacidade. Em todas as áreas a gente conhece alguém assim. Com certeza. Mas às vezes a pessoa não consegue chegar naquele ponto, né? Exatamente. Muitos não conseguem nem entrar nas empresas, e muitos que entram nas empresas, muitos profissionais que entram nas empresas, ficam insatisfeitos nessas empresas por anos, porque não conseguem novas oportunidades. Michel, normalmente quem trabalha com isso é a área de humanas.
A tua não tem nada a ver com Nada a ver. Foi por essa carência que você, quem sabe, conseguiu transformar no seu dia a dia essa metodologia? Na prática, eu acho que foi... Eu fiz tantos processos seletivos, eu entendi tantos padrões, né? Isso a engenharia ajuda a gente a identificar. Criei uma metodologia tão prática que qualquer um consegue pegar e aplicar. Eu tenho que conhecer a empresa que eu vou trabalhar? Com certeza, Vera. Eu tenho que conhecer, saber pelo menos se eu conseguir. Hoje o Google é tão fácil, quem é o meu diretor, eu posso ver isso também. Você consegue ver tudo. É importante a gente fazer uma pesquisa, uma avaliação antes dessa entrevista? Importantíssimo. Essa empresa, ela vende produto ou ela vende serviço? Qual tipo, como que ela entrega esse produto, como que ela entrega esse serviço? Quais são as principais dificuldades que a empresa está tendo naquele momento? Tudo isso é importante para você saber se vender lá na hora. Tudo isso vai te ajudar no momento da entrevista. Muito bem. Além de, a roupa realmente funciona? Como se apresenta, a forma de falar, sorrir ou não, isso tudo conta? É a postura profissional, né, Vera? Se você não tem uma postura, uma imagem profissional bem formada, dificilmente o profissional que está lá do outro lado vai te dar seriedade. Então, sim, uma dica prática, veja como as pessoas se vestem no cargo que você está querendo. Então, se você quer ser um analista de operações, veja como esse analista se veste. E se vista dessa forma para a entrevista. Nem exagerado e nem abaixo. Quem tem uma entrevista de emprego, de trabalho ainda nesta tarde, qual seria uma sugestão rápida assim, para essa pessoa? Além, é claro, dá uma olhadinha na roupa, perfeito, se avalia. Principal dica, aprenda a se apresentar. A primeira coisa que aparece numa entrevista é a famosa pergunta, fale um pouco sobre você. E o que você fala nos próximos 3 minutos, 2 minutos depois dessa pergunta vão determinar o resto todo da sua entrevista. Sério? Então, pense bastante em como que você vai falar sobre a sua história. Existe metodologia para isso, existe passo a passo para você saber se vender e ter uma performance melhor na entrevista. Tudo começa na apresentação. Vamos lá, gente, para cima nesse 2023 que está correndo, nós já estamos em abril, mas ainda tem tempo. Até uma próxima, muito obrigada.